Amém. Amém. Muito bom. Boa noite a todos. Quero agradecer à equipe de louvor por nos conduzir em louvor e adoração. E eu falo conduzir porque é isso. É o momento da igreja louvar junto com a equipe, certo? E não apenas assistir como se fosse um show. É estar junto, coletivamente, adorando o nosso Deus. Uma boa noite a todos. Hoje eu quero dar uma continuação daquilo que eu preguei na semana passada sobre perseverança, só que uma perspectiva um pouco diferente. Semana passada eu falei sobre o fato de que essa vida não é fácil. Claro que tem muitas coisas maravilhosas nessa vida, muitos momentos de grande alegria, de grande felicidade, momentos que enchem o nosso coração, momentos de grande satisfação, de paz, momentos de sentir um amor profundo de Deus. Tem muitas coisas absolutamente maravilhosas em relação a essa vida. Mas pelo outro lado também nós entendemos que nos poucos anos que nós passamos aqui nessa terra, nós enfrentamos muitas tribulações, muitos tipos de aflições e dificuldades. Nós passamos por muitos momentos de dor, muitos momentos de tristeza, de sofrimento, que acaba desafiando a nossa fé. Tudo isso devido a este mundo em que nós vivemos, um mundo corrompido pelo pecado, um mundo dominado pelo pecado, um mundo onde o pecado reina nos corações dos homens. Então, dificuldades físicas, dificuldades emocionais, dificuldades espirituais fazem parte da realidade do ser humano, da realidade em que nós vivemos. E talvez você é alguém aqui hoje que está passando justamente por uma dificuldade agora. Talvez você está passando por um momento de tristeza, um momento de aflição, de angústia. Talvez você está aqui e está falando, olha, as coisas na verdade estão indo bem para mim. Mas certamente você já passou por grandes dificuldades. E se não passou, certamente você passará. Pois é uma realidade, como eu falei, dessa vida. Eu quero te perguntar, como você lida com essas dificuldades que você enfrenta? Como é que você tem lidado com esses momentos de dificuldade, de aflição, de angústia? Qual tem sido a sua postura? Como que você reage quando a vida fica difícil? Sabe que a Bíblia não tenta fugir deste assunto de sofrimento e de dor. A Bíblia não tenta minimizar a existência da dor e do sofrimento do ser humano. Diversos autores da Bíblia não ficaram com medo de abordar este assunto por falta de respostas. Muito pelo contrário, a Bíblia encara este assunto sem reservas. A Bíblia não tenta fingir que as dificuldades que você está enfrentando são coisas qualquer, ou que é só frescura. A Bíblia não tenta fingir que as dificuldades não existem. A Bíblia não tenta ou não fica quieto nesse assunto para deixar cada um tentar se virar do jeito que acha melhor diante das dificuldades e as tempestades dessa vida. Mas como então que a Bíblia nos ajuda a lidar com esses momentos de dificuldades da forma correta? Como é que a Bíblia nos auxilia a aguentar e suportar e passar por essas tempestades? A Bíblia nos ajuda a saber como lidar com as dificuldades, nos dando a perspectiva correta em relação a essas coisas. Não é por prometer que Deus nunca vai permitir que você sofra, se você seguir as regras certinho, se você ser fiel, se você não perder culto na igreja, então Deus não vai permitir que você sofra, não é isso. A Bíblia também não nos ajuda a lidar com essas coisas, prometendo que Deus vai resolver todos os nossos problemas e aliviar toda a nossa dor, quando e como queremos, também não. Ela nos ajuda a navegar essas águas turbulentas da vida, através de uma perspectiva correta. É ter um ponto de vista bíblico em relação às dores e dificuldades que nós enfrentamos aqui nessa terra. A forma com que você enxerga dificuldade, a forma com que você enxerga dor e sofrimento, certamente vai determinar
como você vai se comportar, como você vai reagir diante das dificuldades. Tendo a perspectiva errada, certamente vai te levar a eventualmente se submeter ao medo, a se entregar à ansiedade, talvez ser consumido por desespero. Ter a perspectiva errada pode levar você a tomar decisões que apenas piora a sua situação, que apenas piora a sua dificuldade. Decisões e reações que apenas agravam aqueles sentimentos debilitantes e difíceis dentro da sua vida. A perspectiva errada pode levar você a chegar numa situação muito mais pior do que o início. E talvez você entende muito bem isso. Talvez você já tenha uma experiência de lidar com uma dificuldade da forma errada, porque você enxergava aquilo da forma errada, e aquilo somente piorou a sua situação. Mas pelo contrário, a perspectiva correta pode levar você a ter força para aguentar a dor, para aguentar o sofrimento, de forma que honra e agrada o Senhor. A perspectiva correta pode levar você a ter paz em meio à tempestade, a agir com sabedoria em meio à dificuldade, a ter discernimento em meio à confusão, e ter esperança quando as coisas parecem insuperáveis e impossíveis. Agora, antes de eu continuar com essa mensagem, eu quero deixar um ponto muito claro. Eu não estou aqui para dizer que isso é fácil. Não estou aqui para dizer que é fácil você ter a perspectiva bíblica e correta em relação às dificuldades e sofrimentos, principalmente quando você está no meio da tempestade, principalmente quando você está passando por aquele momento angustiante. Não é fácil ter a perspectiva correta em relação àquilo, mas eu tenho certeza que se nós abrimos o nosso coração, se nós abraçamos a perspectiva bíblica em relação a isso, nós vamos conseguir passar por essas coisas da melhor forma possível, de um jeito que na verdade no final das contas a gente acaba recebendo um grande benefício. Nós vamos aprendendo muito e nós avançamos na nossa fé. Abre comigo no livro de Tiago, uma passagem muito bem conhecida. Tiago capítulo 1, nós vamos meditar hoje à noite nos primeiros 4 versículos. Tiago capítulo 1, versículos 1 a 4. O Tiago, é interessante que ele começa essa carta justamente falando sobre esse assunto, sobre essa perspectiva correta que eu preciso ter quando eu passo por situações difíceis nessa vida. Tiago 1, versículo 1 fala o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Vamos parar aqui para analisar um pouco o contexto aqui. O Tiago escreve essa carta principalmente para cristãos que eram judeus por nacionalidade. Eles eram judeus que provavelmente em algum momento da sua vida ou desde criança cresceram seguindo a lei de Moisés. Mas em algum momento o evangelho de Cristo alcançou os seus corações. Alguém pregou o evangelho, eles ouviram, eles compreenderam, eles se arrependeram dos seus pecados e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. É para essas pessoas que ele escreve essa carta. E como eu falei na semana passada, esses primeiros cristãos, judeus messiânicos, eram pessoas que sofreram perseguição severa, passaram por muito sofrimento, muita dificuldade. Eles eram considerados traidores e blasfemadores pelos seus compatriotas, e por causa disso, por declarar que Jesus é o Messias, e por adorar Jesus como Deus, eles sofreram muita perseguição, muita dor e muita aflição. Por que ele escreve para eles enquanto eles estão dispersos entre as nações? Porque provavelmente a maioria deles tiveram que fugir do seu país, fugir de Jerusalém, fugir de Israel, para sobreviver, para preservar a sua própria vida, por causa da sua fé em Cristo. Talvez outros apenas cresceram nessas outras nações, devido ao exílio que aconteceu lá do Antigo Testamento, com os babilônios, os assírios, que entraram, invadiram Israel e Judá,
e levaram muitos em cativeiro. De qualquer forma, como eu falei, era um povo muito experimentado em dor e sofrimento e dificuldade. Olha comigo no versículo 2. Versículo 2, ele fala: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Vamos ler mais uma vez? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. O que o Tiago quer dizer com provações aqui? A palavra provações na língua original é a palavra parasmos. Essa palavra parasmos, Rafa, estou falando certo? Parasmos. Nós temos alguém aqui que fala muito bem a língua original aqui das passagens. Parasmos. E significa o seguinte: a prova da fidelidade, integridade, virtude e constância do homem. Então, quando o Tiago fala sobre as provações, ele está falando sobre a prova da fidelidade, integridade, virtude e constância do homem. Agora, como que é isso no dia a dia? Como que eu sou provado dessa forma? De várias formas diferentes. Nós sabemos que muitas vezes essas provações vêm por meio de ataques e tentações do inimigo das nossas almas, do diabo e os demônios, nos pressionando, tentando nos influenciar para o pecado e para afastar de Deus. 1 Pedro 5,8, ele fala: estejam alertos e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Essa é uma das formas que somos provados. Mas tem mais disso. Além das tentações que nós recebemos do exterior, de fora para dentro, existem as provações que vêm de nós mesmos. Existem as tentações que vêm por dentro. É aquela pressão interior de um coração que foi infectado pelo pecado, mas mesmo depois de ser regenerado pelo sangue de Cristo, ainda é inclinado ao pecado. Então essa pressão interior que nós sentimos para satisfazer os desejos da carne da forma errada, é a prova da fidelidade, integridade, virtude e constância do cristão. Tem mais, não é só tentações de fora e tentações por dentro. Além de tudo isso, nós somos provados por meio de aflições, por meio de dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. Isso pode ser uma injustiça que sofremos por uma outra pessoa, pode sermos ofendidos por outros, pode ser a perca de um emprego, pode ser uma doença, pode ser um acidente. Tem inúmeras coisas que podem dar errado, que pode gerar dentro de nós dor e sofrimento e angústia. Tudo aquilo é dentro dessa categoria, provações da nossa fé. E logo de cara então o Tiago revela para nós, qual é a perspectiva correta em relação a tudo isso que eu passo como cristão aqui nessa terra. E olha, não é o que muitos querem ouvir. Não é a perspectiva que muitos, talvez a maioria, querem ouvir. Porque ela vai diretamente contra o instinto carnal nosso, de como lidar com essas dificuldades, de como reagir diante do sofrimento e a dor. Essa perspectiva que ele nos dá, de se alegrar, de considerar motivo de grande alegria, vai totalmente contra o que o nosso coração naturalmente quer sentir, e como o nosso coração quer nos levar a nos comportar. Alegria é a última coisa que eu sinto quando eu estou passando por uma dificuldade. É a última coisa que eu sinto quando eu estou angustiado por alguma situação difícil que eu sinto. Alegria. Como assim? Como que eu posso sentir alegria? Como que eu posso considerar essa dor, esse sofrimento, essa tribulação como algo de grande alegria? Eu acho que na carne, muitos de nós gostaríamos de reescrever esse versículo, inserindo a nossa perspectiva carnal. Por exemplo, irmãos, considera motivo de grande tristeza o fato de passarem por diversas provações. Isso aí se alinha um pouco mais com as perspectivas que nós geralmente temos. Irmãos, considera motivo de muita reclamação e muita murmuração o fato de passar por diversas provações.
Irmãos, considerem motivo de muita frustração, muita raiva, muita ira, muita impaciência, muito desânimo, muita chatice, muita ansiedade, muito medo, muita fraqueza, o fato de passarem por diversas provações. Geralmente é assim que nós enxergamos. Este é o ponto de vista muitas vezes que nós temos ao pensar sobre a dor e o sofrimento que nós sofremos aqui nessa terra. O problema é que se nós temos essa visão, se essa é a nossa perspectiva, quando nós passamos pelas dificuldades, nós vamos reagir diante das dificuldades com uma atitude de ingratidão, de impaciência, de reclamação, de murmuração. Nós vamos nos submeter e reagir através da ira, da raiva, da arrogância, do orgulho. Nós viremos perder esperança, nos submeter ao medo, ser consumido por ansiedade. A nossa perspectiva realmente vai determinar como nós vamos reagir dentro dessas situações difíceis. E como eu falei, quando nós reagimos dessas formas, a nossa situação que já estava difícil, só piora. Só fica mais difícil a aguentar e a suportar. Isso somente gera mais problemas, mais dor, mais confusão, mais aflição, mais sofrimento. Então o Tiago está falando, olha, ao invés de enxergar essas provações da sua fé como algo ruim, apenas negativo, apenas desagradável, como se não tem nada de propósito na sua vida, tente considerar aquilo como motivo de alegria. Tente considerar isso como um motivo de alegria. Mas por quê? Por que eu devo então considerar isso como motivo de alegria? Versículo 3, ele fala, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A prova da sua fé produz perseverança. Está dizendo, olha, essas dificuldades que você sente, você passa, parece que não, mas realmente acaba tendo uma função importante na sua vida. E no momento parece que você não entende como ou o porquê, mas de alguma forma essas provações exercem uma função importante na sua vida. Elas não existem para apenas arruinar a sua vida, para apenas fazer você sentir péssimo, como geralmente sentimos. Há algo positivo que pode surgir através de uma dificuldade, através de um sofrimento, através de uma aflição. A prova da sua fé produz perseverança. E a semana passada eu falei o quão importante é a perseverança nos nossos dias de hoje. Sempre foi para o cristão. A perseverança é algo absolutamente essencial para as nossas vidas, se nós queremos cumprir a vontade de Deus aqui até Ele voltar. Mas aí temos que perguntar, como então que as provações da minha fé, como que eu ser tentado pelo inimigo, tentado dentro do meu coração, sofrer aflições nessa vida, como que isso produz perseverança na minha vida? Eu creio que é porque cada provação é uma oportunidade de você negar a si mesmo e permanecer fiel a Cristo em fidelidade e obediência. Por exemplo, cada vez que eu sou tentado ao pecado, cada vez que eu sinto aquela pressão, aquele conflito entre o espírito e a carne, e eu escolho a negar os desejos da carne, para continuar próximo de Cristo, para manter fiel a Cristo em obediência, cada vez que eu tomo essa decisão, eu cresço um pouco mais em resiliência espiritual. Eu me fortaleço um pouco mais no Espírito. A minha determinação de continuar seguindo Cristo até o final se fortalece um pouco mais. E aí vem a próxima provação. E aquele mesmo processo. Eu tenho uma decisão. O Espírito e a carne estão em conflito. Quando eu escolho a negar os desejos da carne para manter a minha fidelidade a Cristo, eu cresço um pouco mais em resiliência espiritual. Eu cresço um pouco mais na minha fé, no meu espírito, na minha determinação. E com o tempo, esse processo vai fortalecendo a nossa
o nosso ânimo, vai fortalecendo a nossa fé, vai nos dando uma resiliência espiritual ainda maior. Veja bem, cada provação, até mesmo aquelas pequenininhas, sabe, do dia a dia, aquelas pequenas frustrações, até aquelas são provas de fé. Até essas pequenas frustrações do dia a dia servem como oportunidades, se for tratado da forma certa, para desenvolver mais resiliência espiritual. A gente entende isso no nível físico. Fisicamente, nós entendemos esse conceito. Por exemplo, quando alguém quer se fortalecer fisicamente, quando quer se fortalecer em saúde, ela vai para a academia, geralmente. E na academia ela vai treinar. E durante esse treino ela vai começar a levantar peso. E o que acontece? O corpo sofre. Ao levantar o peso, o corpo sofre pequenas lesões nas fibras do músculo. E naquele momento é desagradável. Naquele momento, aquela dor não é gostoso a sentir. Mas o que acontece depois o corpo começa a se restaurar. Vai repondo proteínas que vai ajudando o músculo se reconstruir. E ao se reconstruir, o corpo e o músculo, aquele músculo fica mais forte, fica mais resistente, fica mais resiliente. A dor foi agradável? Não. Principalmente no próximo dia, quando você acorda e nem consegue andar direito. Não é agradável, mas é necessário para fortalecer aquele músculo. Nós entendemos isso fisicamente, temos que entender que é o mesmo processo espiritualmente. A dor, o sofrimento momentâneo, se é tratado da forma correta, vai doer naquele momento, mas com o tempo, quando a gente vai repondo a palavra de Deus em nossas vidas, quando nós mantemos próximo de Cristo em oração, o Espírito Santo vai nos levantando, nos restaurando e assim nos fortalecendo na fé. Mas pensa bem comigo, quando aquela pessoa que quer se fortalecer fisicamente, ela não vai para a academia e no próximo dia já acorda totalmente do jeito que ela gostaria. Não é através de uma vez, de um momento de sofrimento, é várias vezes, é dia após dia, momentos de sofrimento após momentos de sofrimento, e com o tempo aquilo que vai criando essa força, essa resistência, é a mesma coisa na vida espiritual, e é por isso que o Tiago fala diversas provações, são diversas, pequenas e grandes, cada um servindo um papel importante em nossas vidas. A dor não é agradável, mas ela pode produzir força espiritual para perseverar até o fim. Então a próxima vez que você estiver tentado, você está passando por uma dificuldade, pense, academia espiritual. Eu estou na academia espiritual, eu vou aguentar, eu vou sofrer agora, mas eu sei que Deus vai me fortalecer quando eu fico próximo dEle, quando eu estiver junto com Ele, em obediência e fidelidade. Quanto mais resiliência eu tenho, o mais determinado eu fico para persistir, de não abrir mão, de perseverar até o fim, em fé e obediência, de manter a minha comunhão com Cristo diário, como prioridade na minha vida, independentemente daquilo que eu enfrento. E este é motivo de grande alegria, porque eu sei que eu preciso de perseverança. Eu sei que eu preciso de perseverança. Como nós lemos na semana passada, Hebreus 10, 36, ele fala, vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Então eu olho para esse versículo e eu penso, tá bom, eu quero receber o que Ele prometeu. Eu entendo que para receber o que Ele prometeu, tem uma condição. A condição é que eu tenho que fazer a vontade de Deus. Mas para fazer a vontade de Deus, eu tenho que perseverar. E se perseverar, vem através das provas da minha fé, glória a Deus pelas provações da minha fé. Eu necessito isso então.
É uma necessidade para a minha vida. Sem provação da fé, não tem perseverança. Sem ter perseverança, não consigo cumprir a vontade de Deus. Se eu não cumprir a vontade de Deus, eu não recebo o que Ele prometeu. Olha a perspectiva, como ela é muito diferente da perspectiva carnal que muitas vezes nós temos. Perseverança não apenas traz o benefício da a perseverança não é o único benefício que nós podemos receber através dessas diversas provações. Com perseverança também vem maturidade espiritual e transformação de caráter. Olha comigo no versículo 4 de Tiago, capítulo 1. Ele fala: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Como cristão, esse é um dos nossos maiores objetivos, é de nos tornar, espiritualmente falando, maduros na fé, de não continuar andando como bebês, como recém-nascidos, como crianças na fé, mas de avançar em maturidade espiritual. Como cristão, o nosso objetivo é ser íntegro no nosso caráter, é de ser completo espiritualmente falando, ou seja, é evidenciar as diversas características de Cristo em nossas vidas, como amor, como alegria, como paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, sabedoria, discernimento, coragem e muito mais. Essa é a definição de um cristão maduro e íntegro. É isso que eu quero. Quem não quer ser definido por essas características? Mas como é então que eu chego a este ponto, que eu posso alcançar maturidade espiritual? Por meio da perseverança. Eu tenho que perseverar. Mas para isso acontecer, novamente no começo do versículo 4, a perseverança tem que ter, ou deve ter, ação completa. Então eu não vou amadurecer na minha fé, eu não vou ser transformado em caráter, se eu vivo uma vida muito inconstante. Se por uma fase eu estou lá na igreja, estou tentando ler a minha Bíblia, estou tentando orar, mas aí a dificuldade vem, e aí eu me esfrio e me afasto e deixo de lado as disciplinas espirituais. Só que aí um tempo depois eu volto e eu tento de novo, e aí eu entro nesse ciclo de começa, desiste, começa e desiste. Não é isso que ele está falando. Essa perseverança que ele está falando aqui também não é de continuar declarando que você crê em Deus. Quando ele fala a perseverança tem que ter ação completa, não é ele falar não negue Deus publicamente. Ele está falando sobre uma perseverança de fidelidade, de devoção, de obediência à vontade de Deus. Quando nós persistimos em fé e obediência, e nós continuamos próximos de Cristo, próximo de Deus diariamente, o Espírito Santo continua a moldar os nossos corações. Ele continua dia após dia moldar o nosso caráter, e pouco a pouco nós somos mais e mais transformados, mais e mais semelhantes a Jesus Cristo. Eu não consigo ser moldado e transformado eu não consigo amadurecer, se eu um dia estou perto, o próximo dia estou longe, e aí eu volto, e eu fico longe de novo. A perseverança na nossa fé e comunhão com Deus tem que existir, tem que ser diário. A verdade é que, enfrentando dificuldade e dor e sofrimento, nós temos uma oportunidade para aprender aquilo que Deus quer nos ensinar. E esse conhecimento é o que amadurece o cristão. Mas nós somente podemos aprender aquilo que Deus quer nos ensinar, se nós estamos olhando para aquela situação pela perspectiva correta. Talvez tem certas coisas nas nossas vidas que nós não podemos aprender, a parte da dificuldade. Talvez eu só consiga aprender e enxergar certas coisas que Deus quer que eu aprenda por meio de uma dificuldade.
Mas se quando vem aquela dificuldade, eu estou reclamando e murmurando, e fico chateado com Deus, e eu aponto o dedo para Deus, e eu xingo, eu jamais vou conseguir enxergar aquilo que Ele quer me ensinar. E essas lições, no meio das tempestades, são preciosas. São lições muitas vezes que nos impacta, que nos muda, que nos transforma. Cada provação é uma oportunidade de exercer a sua fé. Cada provação é uma oportunidade de você colocar em prática os ensinamentos de Cristo, de perdoar quando você é ofendido, de ter paciência com as limitações e erros dos outros, de ter compaixão, de ser misericordioso, de amar aqueles que não merecem, entre aspas, ser amados. Às vezes eu só consigo colocar esses ensinamentos de Cristo em prática quando eu estou em momentos de aflição, quando eu enfrento dificuldade. Cada vez que nós colocamos os ensinamentos de Cristo em prática, com o auxílio do Espírito Santo, nos tornamos um pouco mais maduros na fé. Cada dificuldade é uma oportunidade de crescer na fé. É uma oportunidade de ver Deus agir na sua vida, talvez de uma forma que você nunca experimentou antes. É uma oportunidade de experimentar Deus, talvez de forma que você nunca experimentou. Por exemplo, como que eu posso experimentar e sentir uma paz que excede todo entendimento, se antes eu não passo por uma dificuldade que causa um grande conflito dentro de mim? Se não fosse pela dor e sofrimento e aflição que o Jó sentiu, que ele enfrentou, ele jamais teria chegado ao ponto de dizer, no capítulo 42, versículo 5, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. E eu creio que se um dia você ter a oportunidade, na glória, de conversar com Jó, e falar, Jó, se você pudesse voltar no tempo, antes de toda dor e sofrimento, ou se Deus tivesse dado uma escolha para você, para voltar, e falar, você pode voltar, e você não vai sofrer nada daquilo que você sofreu. Eu creio que Jó, na hora, falaria, eu faria isso 1000 vezes, de novo. Porque foi através do sofrimento, da aflição, que eu conheci verdadeiramente o Senhor. Agora, claro que tem como conhecer Deus nos tempos bons também. Mas existe algo que a dor e o sofrimento causam em nossas vidas, que, como eu falei, se nós tratamos aquilo da forma correta, nós podemos ver certos aspectos de Deus que talvez não iríamos enxergar antes. A perspectiva errada pode cegar você aquilo que Deus está tentando te ensinar. A perspectiva errada pode impedir você de enxergar como Deus quer agir em você e através de você naquele momento. Nós temos um irmão aqui que experimentou isso esses dias, e muitos de nós assistimos o vídeo do Canela no hospital, visitando a sua esposa, que está numa situação gravíssima. Se ele tivesse a perspectiva de que isso é Deus sendo mal, é uma perspectiva de reclamação, de murmuração, ele não iria enxergar que naquele mesmo dia tinha uma mulher que também estava passando por aflição e dificuldade e precisava de uma palavra do Senhor. Por ele ter a perspectiva correta, e essa perspectiva, gente, não tira a dor, não é uma poção mágica, não impede você de chorar, mas te ajuda a se manter, te ajuda a entender que mesmo no meio da aflição, Deus quer agir em mim e através de mim. E a perspectiva correta me ajuda a enxergar isso. Então olha para a diferença enquanto nós concluímos essa mensagem. Olha para a diferença entre as duas perspectivas que nós temos aqui. A perspectiva carnal e a perspectiva bíblica.
Quanto melhor eu consigo lidar com uma situação difícil, com dor, com sofrimento, se ao invés de pensar, isso é péssimo, isso é horrível, isso aqui não vou conseguir superar, não acredito que Deus está fazendo isso comigo. Se ao invés de pensar dessa forma, nós pensamos, olha, está difícil, está doendo, está desagradável, está desconfortável, mas essa é uma oportunidade para eu crescer na minha fé, para eu crescer no Espírito, para eu aprender algo de Deus. É uma forma de eu crescer em perseverança, e isso vai me ajudar a cumprir a vontade de Deus até o final e receber a recompensa. Tiago capítulo 1, versículo 12, ele fala: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Talvez você tenha lidado com as suas dificuldades e sofrimentos sozinho, porque você não conhece aquele que te convida a estar próximo dele, para que ele possa andar com você no meio da tempestade, e te dar força e graça para aguentar, para superar ou para vencer. Talvez hoje você está cansado de tentar resolver sozinho, se manter em pé sozinho. Cristo te convida hoje a se entregar a Ele. Hoje você pode sair deste lugar como uma nova pessoa, como uma nova criatura. Basta você dizer: Senhor, eu não quero mais viver essa vida sozinha, essa vida complicada e difícil, eu não quero fazer isso sozinho, pela minha própria força, minha própria sabedoria, eu preciso de Ti. Então, me perdoa, me transforma, me salva, eu quero andar contigo para o resto da minha vida. Se você fizer esse compromisso com Cristo hoje, se você se arrepender, morrer para o velho homem, para seguir Ele por fé e obediência, hoje você será salvo. Hoje você terá o Espírito Santo habitando em você, o único capaz de te ajudar a perseverar até o fim. E talvez você é alguém que conhece Cristo já, mas mesmo conhecendo Jesus, você tem andado longe dele, você tem um coração afastado dele, e você também tem tentado resolver os problemas sozinho, e superar as dificuldades sozinho. Isso também pode mudar hoje. Renova o seu compromisso com Cristo. Entenda que as tribulações vão vir, meu irmão, minha irmã, vão vir, de fato vão vir. E quando vierem, se você não estiver próximo do Senhor, se você não já estiver acumulando essa resiliência espiritual, vai ser horrível para você. Você corre o risco de abandonar tudo e desistir por completo. Então que hoje possa ser o dia que todos nós renovamos a nossa determinação, que nós pedimos graça e força do Senhor, para que possamos perseverar até o fim, cumprindo a vontade dEle, para a honra e a glória dEle. Que possamos como igreja ter a perspectiva correta em relação aos momentos difíceis dessa vida. Amém? Convido você a se levantar neste momento. Nós vamos ter um último louvor. Fique à vontade neste momento para orar, para falar com o Senhor sobre aquilo que você ouviu. Você tem a liberdade de vir até a frente, de orar. Temos pessoas aqui que gostaria de orar com você, por você. Pode orar onde você estiver também. Eu não sei o que Deus está fazendo no seu coração, na sua mente hoje, mas não ignora aquilo que Ele está dizendo para você nessa noite. Fique à vontade entre você e o Senhor.